Pode se sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Lembre-se, a gente não faz isso simplesmente porque eu sou abracento, mas porque eu entendo o poder de um abraço. Amém? Você teria um testemunho para contar acerca de um abraço que você deu ou um abraço que você recebeu? Levanta a mão, quem teria um testemunho para contar? É por causa desse que se abraça. Esses estão alimentando. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, eu vou ler na versão NVI. Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 16. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Olha, então vai, bora. Vamos lá? Colossenses 3, a partir do verso número 16, iremos ler 16 e 17, diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos. Como é bom ser igreja, como é bom ser seu corpo, como é bom ser a noiva, como é bom saber que muito em breve o Senhor voltará e nos levará e gozaremos, Pai, de dias ainda mais extraordinários. Obrigado porque nós podemos provar aqui na terra hoje daquilo que é verdade no céu. A tua morte, o teu sacrifício naquela cruz garantiu a nós que fosse vivenciado por nós dias de glória aqui na terra, Pai. Obrigado pela tua palavra pregada, obrigado por ela caindo no bom solo do nosso coração e frutificando. Eu não estou palestrando, eu não estou falando de palavras que eu inventei, mas eu estou falando da tua palavra, que é carregada de poder, que é viva, que é eficaz. Enquanto ela é pregada, enquanto ela é ministrada, eu creio, Pai, a tua palavra diz que o teu Espírito vai ministrando e convencendo e trabalhando em cada um dos corações. E essa é a maravilha, Pai, de contar com o poder da Tua Palavra. Embora eu ministre a todos que estão aqui, de maneira individual, particular e singular, o Teu Espírito ministra a cada um, Pai. E nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, mas a Tua Palavra nos levantará, nos animará, nos alinhará, nos exortará, e nós estamos nesse lugar, Pai, onde o Senhor pode sim, de maneira livre, ministrar ao nosso coração. Não existe resistência em nós, e eu declaro em nome de Jesus, que a Tua unção irá despedaçar todo jugo, toda mentira, todo engano, toda soberba, altivez, orgulho, tudo aquilo que possa ser um impedimento, para que a Tua palavra possa penetrar nos corações e frutificar. Eu declaro em nome de Jesus, caindo por terra, corações rendidos, abertos, submissos a receber a Tua palavra, olhos atentos, ouvidos destapados, Pai, que em nome de Jesus nós possamos estar nesse lugar de expectativa para receber da boa semente da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, a palavra está dizendo, como eu li para vocês, e eu não lembro agora se eu falei aqui ou em alguma outra igreja, né? Se foi aqui, é Deus querendo ministrar para nós mesmos, mas o texto está falando sobre habitar ricamente em nós. Quando você fala de alguém rico, você fala de alguém que tem muito, amém? Alguém rico não é alguém que tem contado. Você há de convir comigo que alguém que conta as moedas, o dinheiro para pagar um boleto, não é alguém rico. Entende-se que alguém rico é alguém que não tem problema em pagar suas contas e também em fazer aquilo que tem como desejo. Está comigo? Só para que você possa entender um conceito. O texto está dizendo para habitar ricamente em mim e em você. Quando habita ricamente é que tem abundância. Quando habita ricamente não é porque tem pouco,
é mirrado, é falido, é escasso. Não. A Bíblia está dizendo para habitar ricamente. Habite abundantemente em vocês a palavra de Cristo. Como eu fico cheio da palavra de Deus? Queridos, eu e você vamos ser cheios da palavra, conhecer a palavra, ter de maneira rica a palavra quando eu conheço a palavra. Eu não posso ser cheio ou rico ou abundante de uma coisa que eu desconheço. Você está comigo? Então, é exatamente o que o texto está dizendo, precisa habitar em você ricamente a palavra de Cristo. E eu me torno rico da palavra quando eu conheço a palavra. Quando eu medito na palavra. E o conceito de meditar na palavra, você bem sabe, a gente utiliza muito como exemplo a questão da vaca. A vaca come a grama e depois ela não fica com chiclete na boca, para tirar o hálito de grama, querido. Ela mastiga o dia inteiro, é a mesma grama. A grama que ela come, ela vai para o estômago, depois ela volta e ela mastiga de novo, e ela vai tirando todos os nutrientes daquela grama que ela comeu. Quando nós falamos de meditação, é exatamente isso. Talvez nós estamos hoje, né? Todo mundo virou moda, todo mundo tem um devocional do Deus Pai, não sei, é Deus Pai? Café com Deus, eu nem sabia, desculpa. Então todo mundo tem um devocional, todo mundo tem, e talvez você criou uma linha de produção, de automático do que você faz. Porque você tem que acordar, você tem que ler o seu devocional, e se eu perguntar para você hoje, qual foi o seu devocional de hoje? Talvez você não lembre. Mas se diz, pastor, o de hoje eu lembro, eu digo, tá bom, e o de ontem? E o de anteontem? Talvez você não está lembrando. Porque de fato você não está meditando. A gente entrou numa rotina de eu preciso cumprir uma meta, e na minha meta eu não sei o que eu estou fazendo. Você está dando ok para quem? Porque se eu não postar, será que o céu não se alegra? Será que se eu não postar o meu café com Deus Pai, Deus vai ficar triste? Afinal de contas, eu tomei café com Deus Pai. Então a ideia de meditar é você pegar um versículo, querido, e você saber daquele versículo. É você meditar nele a ponto de ele ser verdade para você. E quando aquilo, ele está cravado em você. Não porque você decorou. Querido, se você for para o presídio, eu não sei se você teve a experiência de ir para um presídio, visitar alguém ou ministrar para alguém. A maioria das pessoas que estão dentro do presídio, elas conhecem os versículos. Não porque elas estudaram lá dentro, mas porque aqui fora talvez elas tiveram um histórico de igreja. E eu torno a dizer, vir para a igreja não vai te fazer um santarrão. Estar sentado aí não te torna um crentão. O que te faz ser um cristão de verdade é habitar em você ricamente a palavra de Cristo. É ser cheio dessa palavra. Porque, querido, vai existir um dia, um lugar, onde vai ter pressão, onde o sangue vai estar dando na canela, e tudo que você precisa ter é riqueza da palavra de Cristo. Está acessível. Diferente, querido, quando nós temos lá o protestantismo nascendo, era justamente de uma indignação, porque só um homem lia. Só um homem sabia, só um homem tinha acesso, e todo mundo tinha que ouvir e acreditar no que ele dizia. Nós não vivemos assim. Você pode abrir a sua Bíblia e ser ministrado. E eu acho maravilhoso, não sei de quem é essa frase, mas diz que a Bíblia é o único livro em que você lê na presença do autor. Tem um homem na internet que a gente segue, e vira e mexe eu compartilho com a Camila, ela comigo, e ele conta a história das músicas. E eu acho muito interessante, porque tem música que você acha legal, mas querido, quando você ouve a história da música, você fala, uau! Não é só uma música, meu amigo, isso aqui tem um negócio por trás disso aqui. Você está aqui? Amém. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo, ei, precisa habitar em vocês ricamente a palavra de Cristo. Ele não estava falando de uma coisa que ele era pobre, querido. Não é um homem, não é um coach que não construiu nada e quer ensinar todo mundo a ser.
não é alguém que não tem fundamento, não tem base, mas ele aprendeu como fazer os outros acreditar e viver aquilo que ele mesmo não vive. Não, o apóstolo Paulo tinha bagagem. Você podia olhar para a vida dele e falar: meu amigo, para viver o que esse homem viveu, tinha que estar rico da palavra de Cristo. E a gente não vai passar pelo que Paulo passou, fique tranquilo, você não vai. Mas se ele passou por tudo que passou e permaneceu firme, isso só foi possível porque ele era rico daquilo que pôde fazer com que ele estivesse naquele lugar. E o texto continua: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E olha que coisa interessante, porque o texto deixa muito claro que ser rico da palavra de Cristo vai te fazer não ser egoísta, vai te fazer não viver isolado, vai te fazer não viver no teu canto. Afinal de contas, eu sou rico, eu conheço, eu sei quem é Deus. Então ele diz: se você é rico, olha o que tem que acontecer: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Então todo aquele que é rico da palavra, está com outras pessoas, que também são ricas, e eles podem aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros. O podcast possibilitou muito disso para nós. Quando você vê um podcast entre pessoas, elas estão ali de alguma forma falando de negócios. Então são empresários trocando figurinhas, e aí quem está do lado de cá, ainda que não seja empresário, aprende com o que está acontecendo ali. Mas o apóstolo Paulo está falando muito antes de podcast. Ele está falando quando vocês sentarem nas rodas, quando vocês estiverem ao redor da mesa, onde quer que vocês estejam, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Não de carnalidade, não de experiência carnal, não de experiência mundana, mas de alguém que está cheio da palavra de Deus. Queridos, é um bom termômetro. Pastor, eu estou reunindo com o pessoal da igreja, e vocês falam sobre o quê? Porque reunir com o pessoal da igreja não significa que está sendo um encontro divino, um encontro onde Deus está se alegrando, não, só porque vem todo mundo na igreja. Se a reunião dos irmãozinhos da igreja foi para falar de carnalidade, era melhor que não tivesse reunido. Porque o apóstolo Paulo está aconselhando: ricos da palavra, quando se reúnem, ensinam e aconselham uns aos outros. E o texto continua, ele diz: com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É interessante pensar sobre isso, porque não é um encontro onde você diz: eu comprei o carro, meu carro é melhor, eu comprei uma casa, minha casa é melhor. Não é uma disputa de quem é mais rico, mas são pessoas cheias de Deus. E enquanto elas estão ali ensinando, querido, eu não sei se você já passou por isso, mas é algo extraordinário. É você estar reunido com amigos e vocês falando da palavra, e daqui a pouco aquilo vira uma explosão. Daqui a pouco vocês param e dizem: uau, como Deus é maravilhoso, ó Pai, nós te amamos, Senhor, como o Senhor é bom, como é bom ser seu filho. É isso que o texto está dizendo. Porque dificilmente quando filhos de Deus se reúnem para falar da vida de outros, das insatisfações, das lamúrias, vão terminar louvando a Deus. A gente só vai conseguir, no meio de um ensino, de um conselho, desse aconselhe-se uns aos outros, a gente só vai conseguir louvar o Senhor com salmos e hinos e cânticos de gratidão, se a gente está consciente de quem Ele é e do que Ele tem feito. Agora, tudo isso tem a ver com que eu estou rico e para onde eu estou olhando. E o texto continua: tudo o que fizerem. Repete comigo: tudo. Sabe o que significa tudo? Tudo. Tudo o que fizerem. Pastor, tudo, não é o que o texto está dizendo? Mas pastor, eu pensei um negócio aqui, tudo, o texto está dizendo tudo, não está? Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graças a Deus Pai. Querido, viver uma vida, e eu coloquei como um estilo de vida, o que a Bíblia está falando não é algo que você faz na igreja. Talvez o que o mundo está cansado e a maior falta de testemunho que existe lá fora,
É porque nós temos pessoas que são de um jeito na igreja e lá fora de outro. Isso não pode ser uma verdade nas nossas vidas. Você não pode ter um estilo de vida na igreja e outro lá fora. Agora, uma coisa é bastante interessante, você já ouviu um ditado que diz que costume de casa vai à praça? Já ouviu? Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que você faz com habitualidade, aquilo que você tem o costume de fazer, ainda que em secreto, quando você está em público, você se pega fazendo. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Não dá para você viver uma vida dupla. Você não vai conseguir sustentar dois estilos de vida. Pastor, mas é um culto de aniversário, não era para a gente falar, não despreze os pequenos começos, vamos avançar, extraordinário. Eu converso com a Camila, Luísa vai fazer 11 anos, e tem coisa que eu falo para ela, cá, ela precisa entender que daqui para frente, as responsabilidades são maiores. Então existiam coisas que nós vivíamos até aqui, porque talvez nós éramos imaturos para viver, ou era a nossa fase. Quando a fase muda, meu amigo, a responsabilidade muda. E eu e você precisamos entender, Deus conta conosco para essa nova fase. Afinal de contas, o que a gente mais olha para essa geração, é justamente por ser uma geração de pessoas mais velhas, que não entenderam as responsabilidades da idade delas. E a gente está olhando isso, dizendo, que absurdo! Você já pensou que pode ser você? Deus olhando para você, falando, nossa, que absurdo, já era para estar bem mais maduro. Já era para ser bem mais responsável. Já era para estar bem mais rico. João 4,23, não precisa abrir, diz, mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adoram em espírito e em verdade. Essa foi uma fala de Jesus para a mulher no poço de Samaria. Ele estava falando a respeito de adoração, então aquela mulher diz a montanha que eles adoravam, e ela dizia, nós samaritanos adoramos aqui, no monte, por conta dos nossos antepassados. E ela mesmo diz, vocês judeus não creem assim, vocês adoram lá, e Jesus vem e diz, isso não é mais uma verdade, já não é mais sobre um lugar em que eu devo adorar. E querido, que revelação poderosa Deus deu para uma mulher samaritana. E Jesus diz, já não é mais o lugar, não é na montanha, não é no vale, não é em todo o lugar, porque Deus procura, Ele diz, Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, porque Deus procura esses adoradores. A gente procura uma coisa que está fácil de achar? Talvez seja algo que a gente olhe numa multidão e nem todo mundo que está ali é adorador. Jesus, quando esteve na terra, Ele repreendeu. De maneira muito doce, Ele disse, hipócritas. Ele disse, hipócritas, vocês estão me adorando com suas bocas, mas o coração de vocês está longe. Jesus repreendeu, Ele não está falando de pessoas que não estavam parecendo fazer a coisa correta, mas não é sobre parecer fazer, é sobre ser correto no que está fazendo. E pastor, por que você está falando de adoração, querido? Porque esse é um estilo de vida que eu e você devemos ter. Porque quando você é rico da palavra, você o adora em todo o tempo. Adoração é a expressão da sua confiança e do seu descanso em Deus. Você adorar ao Senhor, entender que em tudo o que você faz, e é exatamente isso, tudo o que eu faço glorifica ao Senhor. Tudo o que eu faço, seja em ação ou em palavras, deve glorificar ao Senhor. Isso quer dizer que tudo o que você está fazendo, deve glorificar ao Senhor. Dá honra ao Senhor, adora ao Senhor. Agora você não vai conseguir fazer isso se você não estiver rico,
cheio da palavra dele. Eu acho maravilhoso, querido, porque a Bíblia ela não tem exemplos e histórias somente de pessoas que não falharam. A gente não vai ver dentro das narrações bíblicas pessoas que adoravam ao Senhor porque tudo estava bem. Adoração ao Senhor não é a expressão de alguém que não tem do que reclamar, do que chorar, do que se lamentar. E nós vamos ver biblicamente, não eram pessoas que estavam livres, e aí você vai ver biblicamente, e porque não tinham problemas, adoravam ao Senhor. Você não vai encontrar. E porque viviam de maneira muito bem, adoravam ao Senhor. Nunca vai vir seguido de alguém que não tinha uma situação talvez para reclamar, para chorar, para lamentar, mas elas diante do que naturalmente, ou quem não conhecia Deus, agiria daquela forma, porque eles confiavam em um Deus extraordinário, maravilhoso, bondoso. Eles podiam adorar o Senhor. Vocês estão aqui? Querido, a Bíblia fala a respeito de uma corrida que eu e você precisamos correr, e ele fala que eu e você devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus. Então você precisa ter essa convicção. Uma vez que a palavra diz que eu preciso ter os meus olhos fitos em Jesus, é porque eu posso estar nessa corrida, querendo correr a carreira, olhando para qualquer outra coisa e não para Ele. E tudo que o diabo vai querer fazer é tirar os seus olhos de Jesus. Escuta o que eu estou te falando. Ele vai querer que você tire os seus olhos de Jesus e olhe para o problema, olhe para a situação, olhe para aquilo que o diabo está tentando de alguma forma tirar a tua concentração, o teu olhar correto. Aleluia, aleluia. Mas eu acho interessante, eu já falei outras vezes, a igreja é justamente esse lugar onde nós somos treinados. A Bíblia diz que a igreja local está para o aperfeiçoamento dos santos. Quantos de vocês, querido, quando está na sua casa para adorar o Senhor, ali na sala, enquanto você faz alguma coisa, enquanto você faz alguma coisa na cozinha, e eu gosto desse pensamento de que você pode adorar o Senhor em todo lugar, em todo o tempo, mas eu tenho um pouco de cuidado, porque a gente entendeu com tanta liberdade como eu posso adorar o Senhor, que eu só faço isso quando eu estou fazendo outra coisa. Então eu entendi agora, pastor, agora eu entendi que eu não preciso subir um monte para falar com Deus. Então você nunca mais subiu um monte, mas você também nunca mais orou sem estar fazendo outra coisa. É sempre dividido com alguma coisa. É enquanto eu lavo louça, é enquanto eu limpo a casa, é enquanto eu estou... E não estou falando que está errado. Mas você já parou para pensar que Deus tem uma expectativa que você pare e toda a sua atenção seja para Ele? A grande questão é que nós estamos vivendo isso nos nossos dias, porque enquanto você faz uma coisa, você fala com uma pessoa no WhatsApp, você responde outra, e a gente está levando isso para a nossa vida com o Senhor. E aí a gente está dando esse restinho de tempo, a gente dá esse tempo dividido, a gente dá essa coisa escassa, e a gente está dizendo, não pastor, mas eu adoro, não pastor, mas eu tenho esse tempo com o Senhor, não, mas eu oro, mas eu... E quando nós falamos de adoração, talvez por falta de entendimento, você acha que é esse período de música da igreja. Não, pastor, a gente tem, não é adoração, 3 músicas que a gente cantou? E assim, é tenso, porque se você pensa que essas 3 músicas é a sua vida de adoração, a coisa está feia. Porque nem nessas 3 músicas você fechou o teu olho, cantou e levantou a mão. Aí eu fico pensando, querido, porque nós talvez invertemos o polo das coisas. Em que sentido, pastor? A Bíblia não diz que você vem para a igreja para receber dele. Então a Bíblia não diz que o culto é o Senhor que presta a você. A Bíblia diz que é você que presta o seu culto ao Senhor. Ok? E por que nós nos reunimos? E a Bíblia diz que quando a gente se reúne, um tem salmos, outros tem hinos, não é assim? Está comigo? A grande questão é que talvez por falta de vida
com o Senhor, nós estamos vindo para a igreja escassos, secos, pobres, para que a gente possa de alguma forma em um culto receber uma ofertinha. Pastor, eu não sou rico, eu recebi um pouquinho para passar a semana. Porque assim, de verdade, pastor, se eu não vier no próximo culto, pode ser que eu não tenha mais nada. E a maior evidência disso, me perdoem, mas a maior evidência disso, somos nós no momento de louvor. Como de verdade? Você quer estar num momento desse, onde você tem os instrumentos, onde você tem a música de alguém que foi inspirado para adorar o Senhor. E quando você está aqui, você está assim. Onde que a Bíblia diz que a adoração é com a mão no bolso? Onde que a Bíblia diz que a adoração é olhando outras coisas? O apóstolo Paulo, na carta dele a Timóteo, ele diz, eu quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, sem discussões. O apóstolo Paulo está falando que existe um jeito da gente estar adorando e orando ao Senhor. Com mãos levantadas. Não, pastor, é que eu não concordo. É mesmo? Ainda bem que não fui eu que escrevi, né? Mas pastor, é que eu não conheço a música. Meu amigo, você não conhece a música, fecha o teu olho e faz a tua música. De verdade, é por isso que a gente fala, não atrasa, chega no horário. Porque a ideia é que você que está adorando, está de olho fechado, mergulhado. E quando você está mergulhado, vinha alguém fazer isso aqui, ó. Oh, deixa eu passar aí. Você tem que desmergulhar e falar, passa, irmãozinho, atrasado, passa. Você consegue entender? Se nós temos na nossa igreja, quando a gente chega nesse período de adoração, você fechou o teu olho e você está adorando ao Senhor. Qualquer pessoa que chega para parar, vai atrapalhar. É, pastor, por isso que eu não fecho meu olho, é por isso que eu fico com o olho aberto, porque vai que alguém me incomoda. Você está aqui? Aí a gente acha, não pastor, é que aqui na igreja eu não faço. Querido, você não faz na igreja, na tua casa você faz muito menos. De verdade. Esse é o lugar onde os doidos estão reunidos. Você não vai ver em outro lugar o povo adorando, de olho fechado e mão levantada. Você não vai ver. É aqui que você vê. Se nesse lugar você não faz, você vai fazer aonde? A Bíblia não diz que Deus está procurando quem canta afinado. A Bíblia não diz que Ele está procurando quem sabe tocar. A Bíblia diz que Ele procura um adorador. Talvez por falta de vida e por não estarmos ricos da palavra, a gente não está conseguindo fazer o que precisa ser feito. Eu marquei aqui, você só adora o que conhece. O seu nível de adoração vai de acordo com o seu conhecimento. A intensidade vem do conhecimento, não de gritar mais, cantar mais, mas de conhecer mais. Então, quando eu conheço mais, eu consigo adorá-lo mais. A grande questão é que nós estamos em casa e o diabo vai nos cercando com medo. E nós não somos capazes de levantar as nossas mãos em meio àquele caos e aquele barulho que ele está fazendo e começar a gritar, eu não sou mais escravo do medo, eu sou um filho de Deus, eu sou amado, eu sou protegido, eu sou guardado por Ele, Ele me guia, Ele me provê, é Ele quem me sustenta, Ele é a minha força, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. A gente fica ouvindo as sugestões do diabo, vendo aquilo que de alguma forma nos apavora, e a gente não sabe o que fazer. Aí eu lembro de uma musiquinha. Então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Eu estava ouvindo esses dias essa música no carro, a Lulu chegou para mim e disse, mas por que com muito louvor? O que é muito louvor? Eu disse, filha, com intensidade. A música continua, levante suas mãos, erga suas mãos. A gente está aqui na igreja e tem música que fala erga a mão. E aí diz, pastor, quando fala erga a mão é chatão quando não levanta, né? Então diz, te louvo com as mãos levantadas. Você diz, vamos lá. Se alguém olhar agora vai ver que eu não estou adorando de verdade, né? Então ouve com mãos levantadas, passou a parte das mãos levantadas. Oh. Eu não sei, você está conseguindo entender? Não é o pastor pegando no teu pé. Aqui é o lugar onde você desenvolve, é o lugar onde você faz o que o corpo não quer fazer. É nesse lugar. O treinamento da igreja local é tirar você da zona de conforto. Porque na tua casa não vai ter ninguém falando para você, ei, faça diferente. A gente aprendeu tanto, querido, talvez por religiosidade, a gente só orava de joelho, a gente só orava de roupa, a gente só orava no monte. Mas aí eu entendi que aquilo era religiosidade, pastor. Eu não preciso mais disso. Então agora eu oro deitado. Então agora eu oro perto da hora de dormir. Então agora eu oro, pastor, eu entendi que Deus é meu pai, eu tenho liberdade com meu pai. Que legal, mas isso está fazendo com que você seja muito leviano no que você faz. E nunca foi sobre ser leviano, é sobre ser intencional no que está se fazendo. Queridos, a gente tem um povo que independente de onde eles estiverem, deu horário de orar, se ajoelha, independente de onde estiverem, se tiver alguém olhando para eles falando, olha lá, eles estão ligando? E a gente está aqui, todo bestão. O diabo falando um monte de coisa. Ai, se eu levantar minha mão aqui, o que vai falar? Eu gosto dos testemunhos que a Marisete tem. Circulou um vídeo dela aí, uma doida no aeroporto. Deus deu uma direção, essa mulher foi para o aeroporto, levantou a mão e começou. Esse avião não vai cair, meu filho vai chegar seguro, e pai, eu te dou graças, o Senhor é bom, eu sei. Filmaram ela. Tem uma doida aqui no aeroporto. Não sei quem recebeu. Eu disse, Marisete, já recebi um vídeo teu aqui, ó. Tá ligando? Uma vez um homem veio me procurar dizendo, pastor, eu não sei o que eu faço. Estou tendo um problema na minha casa, as coisas estão acontecendo. Eu falei para ele, e ele me contou nessa mesma situação, de uma situação que ele teve com o filho. E ele disse, pastor, quando isso aconteceu com meu filho, eu não medi esforços, eu fui, eu falei com fulano de tal, eu briguei com um médico, eu liguei para quem eu conhecia, eu fiz um pampeiro. E ele terminou de falar aquilo, e aí entrou nisso, eu disse, quem foi que disse para você fazer o que você fez? Ele disse, não, pastor, é necessidade. Eu tinha que fazer alguma coisa pelo meu filho. Ele estava passando mal, ele estava doente. Eu disse, e você não teve vergonha de falar com quem você não falava sempre? Você não teve vergonha, eu falei para ele, você não teve vergonha de me procurar e querer que eu fizesse alguma coisa por você? A gente não se falava há um tempão. Ele disse, não, pastor, a necessidade pedia. Eu falei, pois é. Quando você entende que é importante, você faz o que precisa ser feito. Por que não está fazendo agora? É porque não é tão importante assim? A gente sabe quem vai resolver nossos problemas. A gente sabe em que lugar a gente vai romper, em que lugar a gente vai ser confortado. Consolo vai vir sobre nós, quando nós estamos adorando ao Senhor. Mas a gente fica nesse lugar. Querido, o diabo tentou lá com Paulo e Silas na prisão. Ele tentou aprisionar, eles tinham apanhado. E essa é a questão, é um exemplo muito claro para nós. A boca deles não estava amarrada. Então, cheios de gratidão, um homem que era rico da palavra de Deus, começa a adorar por volta da meia-noite. Lembra que ensinem e aconselhem? Ele andava com Paulo e Silas. Desculpa. Paulo e Silas na prisão. Ambos ricos. Pastor rico, como tinha apanhado, estava na prisão. Pois é. E você achando que é o dinheiro que te faz rico. Está sabendo de nada. Por volta da meia-noite, um talvez olha para o outro e diz, está muito quieto isso aqui, né? Não é porque tinha direitos, querido.
É isso que você precisa entender. A sua adoração ao Senhor e se render a Ele, exaltar o nome dEle, está antes muitas vezes do que você tem como direito. Porque se você ler essa história, você vai ver que o apóstolo Paulo começa a orar, a cantar, e as prisões se abrem. Ele depois da carteirada, sou romano, não vai pedir desculpa assim não. Pede desculpa direita. Ele tinha argumento para poder ir para cima do povo. Mas ele não ficou gritando, ei, vocês prenderam injustamente, prenderam um cidadão romano. Não. Foi o que eles fizeram. Silas, vamos adorar. Porque é o que crente faz, querido. Camila falou, e por favor, escute a ministração do domingo de manhã. Escute. Camila falou de maneira extraordinária a respeito de um evangelho light. Você está percebendo que a gente está dando um caldo mais grosso? Sim. Eles não estavam tudo bem, queridos. Não tinha argumento para poder. Não tinha. Mas antes mesmo deles quererem correr atrás dos direitos deles, vamos fazer o que precisa ser feito. E você precisa entender isso, a tua adoração ao Senhor, a tua rendição ao Senhor, não afeta só a tua vida, afeta a vida daqueles que estão à sua volta. Você precisa erguer na tua casa um altar ao Senhor, querido. A tua casa precisa ser um lugar onde Deus é exaltado, onde Ele é venerado, onde Ele é adorado. Talvez você já entrou na casa de alguém que tem lá um altar, né? Com alguma coisa, com uma cor, talvez você entra naquela casa e você entra e diz, olha, eles aqui são devotos, né? Eles aqui adoram, né? Não é assim? Pastor, mas o que eu vou fazer na minha casa? Eu vou fazer um altarzinho mesmo? Eu ponho o Salmo 23 aberto? Não estou falando disso não, querido. As pessoas ao entrarem na sua casa, elas precisam... Sabe quando uma casa frita peixe? Pode ter fritado peixe no almoço, se você for na janta, você vai chegar e falar, comeram peixe aqui hoje, né? O que isso quer dizer? Existe uma atmosfera, uma coisa que fica. Se você vive essa vida de adoração, as pessoas entram na tua casa e elas percebem. É possível perceber. Agora o diabo vai querer calar a tua voz, querido. Quando a gente vai para o rei Josafá, a Bíblia diz que o exército se levantou contra ele. Chega então para ele a notícia. O exército que está vindo é muito maior do que você pode fazer. A Bíblia diz que ele rasga a roupa, que ele vai lamentar, e ele convoca para toda a nação. Vamos fazer jejum, acabou para nós, vamos morrer. E então um homem se levanta e diz, ei, Deus manda dizer que essa peleja é dele. Foi tudo que ele precisou dizer. Ele disse, a peleja é do Senhor, amanhã vai até lá, e você vai ver o que Deus vai fazer. Foi só isso. Tudo que ele precisou fazer foi confiar na palavra do Senhor. Então o que ele faz pela manhã? Queridos, preste atenção, e é isso que a gente precisa entender. Deus poderia ter dito, a peleja é minha, durma até mais tarde. Deus poderia ter dito, Josafá, você ficou cansadinho, você ficou preocupado, talvez tenha dado uma enrijecida aqui no ombro tenso. Descansa, não precisa se preocupar não, fica de boinha. Mas não, Deus diz, vá até lá, e você vai ver o que eu vou fazer. A gente muitas vezes quer que Deus resolva para a gente nem poder participar, sabe assim? Senhor, faz, eu não aguento mais ver. Senhor, eu não quero mais. Mas Deus quer. Ele quer que você veja, enquanto você faz isso, enquanto você o adora, enquanto você exalta o nome dEle, você vai vendo o que Deus pode fazer, desfazendo laços. Ei, eu sei do que eu estou falando, eu tenho convicção que a gente precisava ouvir isso hoje. Trabalhamos igual um doido hoje, o dia todo, sabia, na reforma lá? Eu falei para o Senhor, eu vou estar aqui, estou cuidando das suas coisas, o Senhor vai me inspirar a respeito do que a gente vai falar. Estou de boinha. Eu aprendi lá atrás no Verbo da Vida, que a gente lê a palavra e tem comunhão para viver e prega aquilo que vive. Então eu fiquei de boinha.
E estamos aqui conversando. Mas você consegue entender a importância de você estar nesse lugar? Abrindo a sua boca e adorando ao Senhor. Porque o diabo vai dizer não dá. Quando o diabo diz não dá, levanta as suas mãos e diz: o Senhor diz que dá. O Senhor é o meu pastor e nada falta. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu baluarte. Abra a sua boca e adore ao Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: ei, não se embriaguem com vinho, no que vai haver dissolução. Antes, procure compreender qual é a vontade do Senhor. E ele diz: ei, reúne ali com os irmãos, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor. Quando foi a última vez que você se reuniu com alguém, para não falar nada, mas talvez para poder ficar adorando? Ai, pastor, mas que estranho. Estranho por quê? Pastor, aqui ninguém toca. Bota um CD, meu amiguinho. Se nem existe mais CD, bota um Spotify lá, um Deezer, alguma coisa. Eu lembro que na minha juventude, e ficou estranha essa fala agora, porque eu ainda sou jovem. Daqui a pouco eu falo outrora. Mas eu lembro que há alguns anos atrás, o pastor Beto, vocês conhecem o pastor Beto, morava sozinho no apartamento da igreja. E quantas vezes nós dormimos lá? Quantas vezes nós íamos dormir lá, solteiros ainda, eu, ele, o pastor Agobe, e nós íamos dormir, e queridos, nós não dormíamos. Na rua da feira, na rua da igreja tem uma feira. E quando era perto das 4 horas da manhã, 3 e pouco, eles começavam a montar a feira. Quantas e quantas vezes nós estávamos ali chorando, orando, adorando ao Senhor, e a gente ouvia o barulho dos feirantes montando, e a gente não tinha visto a hora passar, a gente estava ali naquele lugar. Aí a gente acha que coisas que a gente vive hoje, não foram coisas que a gente estruturou no passado. Você faz tudo, querido, você paga curso, você estuda, você vê o livro. Mas querido, no Senhor você tem tudo o que você precisa. Eu não estou te incentivando a não se preparar, a não se municiar, a não estudar. A grande questão é que a gente quer se encher de tudo que o mundo pode nos oferecer, e parece que Deus não é capaz de fazer. Parece que Deus não é capaz de instruir. Parece que Deus não é capaz de dar força. Mas é nesse lugar. A Bíblia diz que o rei Josafá então pega essa palavra, e no outro dia ele vai e leva todo mundo. Vamos todo mundo para a guerra. Vai todo mundo. E o rei Josafá diz: então, já que a gente é vencedor, já que a gente venceu a peleja do Senhor, vão os músicos na frente. Não é que ele queria matar os músicos não, querido. Deve ter tido vontade alguma vez na vida, não sei. Mas ele coloca os músicos na frente, e a Bíblia diz que todos eles vêm cantando: o Senhor é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei que ritmo que eles colocaram, que melodia que eles colocaram, eu não sei se tinha divisão de voz, eu não sei se as mulheres, eu não sei, mas eu sei que existiam pessoas confiantes de um Deus que ia pelejar por eles, de um Deus que ia à frente. É por isso que você precisa entender, a tua adoração é a expressão da tua confiança que Deus vai fazer. Então eu olhar para a situação e dizer: Senhor, não é isso que me guia, não é isso que me norteia, essa não é a verdade a meu respeito, e porque não é a verdade a meu respeito, eu te adoro. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E a Bíblia diz que então aquele povo vai cantando. Eles foram para a guerra, meu querido. Não é que eles ficaram cantando no quintal deles ali não, eles foram para o cenário de guerra. E aí você precisa entender, nós não estamos falando de um homem que não teve medo. Você precisa entender isso, porque a gente de repente fala essa história e parece que é uma coisinha simples. A gente está falando de uma nação toda que teve medo.
porque um exército muito maior viria contra eles. Mas então Deus disse: a guerra não é sua. E aquilo foi suficiente. Sabe por que isso? Porque eles conheciam um Deus que, quando estava junto do seu povo, vencia as guerras. Quando eles olhavam para o histórico, eles podiam dizer: todo povo que tem Deus ao seu lado vence. Não vai ser diferente conosco. Talvez o que está faltando para você é olhar mesmo para a galeria da fé, é olhar mesmo para coisas que Deus já fez por você. Porque Deus é o mesmo ontem e hoje, Ele será. Ele é o grande eu sou. Ele não é o grande eu era. O grande eu fui. Ele é o grande eu sou. Então Deus fez ontem, Ele é capaz de fazer hoje, Ele é capaz de fazer amanhã. Tudo que eu preciso é estar nesse lugar de confiança e fazer como o rei Josafá. Simplesmente louve, simplesmente adore, e por meio das suas ações glorifique ao Senhor, querido. Olha que coisa estranha, de repente o diabo diz que não vai dar, que vai acabar, que ele vai ceifar, que ele vai levar, e aí então você diz: não, eu creio, eu sou do Senhor, a minha casa é do Senhor, eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: mas não vai dar jeito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vai detonar tudo. Você consegue entender? A murmuração é a linguagem do inferno. Não empreste a tua boca para falar o que não exalta ao Senhor. Não abra a tua boca para concordar com as mentiras do diabo. O diabo está contando uma mentira, ele não precisa de você repetir a mentira dele. Fale para a mentira a verdade do céu. Fale para a mentira a verdade que Deus estabeleceu. Coloquei algumas coisas aqui. Adoração não é o período inicial do culto, não é o estilo musical, não é fruto de um sentimento. Na adoração devemos ser ativos, não existe adoração passiva. Não devemos chegar ao culto na igreja pensando: eu quero receber de Deus. Nosso Deus é um Pai doador e Ele com certeza vai dar a você algo que está precisando. Mas precisamos chegar em nosso secreto nos perguntando: o que eu posso dar a Deus hoje? A palavra de Deus diz que precisamos entregar a Ele sacrifícios de louvor através de nossos lábios. Deus está nos chamando para um lugar de protagonismo na adoração. O momento da adoração não é um momento da gente julgar a unção na vida das pessoas, é um momento de adorar. Você já foi em algum culto que foi ruim? Você diz: esse culto não prestou muito não. Sabia que ele está totalmente ligado a você? Eu sei que tem cultos, eu já participei de um culto que eu falo: meu Deus do céu, eu queria ter ido embora. Mas querido, o culto ele está ligado à motivação do teu coração. Agora, será que está faltando para nós consciência de onde nós fomos tirados? A gente está tão acostumado e com tanto entendimento que a gente é bom no Senhor hoje, que a gente já não precisa mais adorá-lo, que a gente não precisa mais estar nesse lugar. Talvez a gente olhe para a história de alguém que viveu muito longe de Deus. Pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu não me prostituí. E talvez por isso você ache que você precisa ser menos adorador de quem já fez isso. Você ia para o mesmo inferno. Mas a gente talvez vai para esse lugar de julgar o pecado do outro mais do que o seu. E onde foi que a Bíblia diz? Já falamos isso em outra ocasião. A Bíblia diz de uma mulher que chega para Jesus e ela quebra um vaso de alabastros no pé de Jesus, ela enxuga com seus cabelos, e os discípulos estão ali e olham e começam a razoar, pensar: esse perfume poderia ter sido vendido aos pobres, ele poderia ter sido vendido, vale muito. Jesus diz: os pobres vocês vão ter o tempo todo. Mas Jesus diz: eu cheguei aqui, vocês não lavaram meus pés.
Eu cheguei aqui, nenhum de vocês me cumprimentou com o ósculo santo, nenhum de vocês me saudou. Jesus estava falando de adoração ali, querida. Jesus estava falando de honra. Talvez eu e você estamos na igreja e porque você não está no teu lugar de adoração, você está vendo quem correu. E aí quem correu te trouxe um questionamento. Corre para quê? Pula para quê? Para que gritar desse jeito? Para que pular desse jeito? Você já parou para pensar que pode ser a pessoa quebrando o vaso dela? Pode ser a pessoa adorando na intensidade dela? E você ser aquelas pessoas que estão olhando dizendo, para que fazer isso? E talvez você possa tomar uma chamada do Espírito Santo e Deus dizendo a você, e você que não fez nada? E você que desde que chegou aqui está aqui com o olho aberto, querendo prestar atenção em tudo e todos? Quando existe uma expectativa minha em ter esse momento com você. Você já pensou se no próximo culto a gente faz um combinado? E eu digo, querido, todos nós, vai ser obrigatório, o próximo culto você vai chegar com alguma tocha, alguma coisa pegando fogo. Então nós vamos chegar aqui e nós vamos pôr um grande fogo aqui no meio. Nesse prédio não é possível, mas no outro. Você já pensou o grande fogareiro que nós faríamos? Com essas pessoas que estão aqui. Você consegue perceber o grande fogo? É exatamente essa a ideia. Quando a gente se reúne para entregar o nosso culto ao Senhor, é esse grande fogo. Porque cada um vem entregar, e todos nós estamos entregando nossa adoração ao Senhor. Então cada um traz a sua adoração. E ela chega aqui e diz, Senhor, essa é a minha adoração. E o outro vem, e a gente tem um grande fogo. Esse é o desejo dos nossos cultos, esse é o desejo, querido, de Deus para nós como igreja. Aí você já pensou se a gente faz dessa maneira figurada, como eu disse aqui? Se a gente chega na igreja, todos tinham que ter trazido alguma coisa queimando, mas a gente chega na igreja e só 5 botam no fogo no meio. Ou talvez 30 colocam e os outros não. E é estranho, porque todos aqueles 30 que colocam fogo no meio, eles estão chorando, eles estão derramados, eles estão felizes. Você já pensou quão estranho seria para você? Ver todo mundo chegando e você não pôr nada? Você consegue entender? É um exemplo, é um exemplinho bobinho, só para você. Ei, o seu culto começou quando você acordou hoje. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer dos nossos cultos a ação social, ou a boa ação das empresas no fim do ano. Há quem diga que elas vivem do jeito mais esdrúxulo, mas no fim do ano elas querem ajudar, de alguma forma elas limpam a consciência dela. Você não pode ser assim. Eu vivo meu dia da minha maneira, pastor, e à noite eu vou no culto, afinal de contas eu preciso dar uma organizada na minha cabeça. O culto não é isso. Quanta gratidão existe no teu coração? Quanta consciência existe em você? Quanto você tem conhecido ao Senhor para entender que Ele é bom e é você quem precisa dEle? A Camila falou isso. Às vezes dá a impressão que Deus vai se tornar mais Deus quando você faz. Não. Em Salmo, a Bíblia está falando a respeito de pessoas que adoram imagens de prata, de ouro, tem boca mas não fala. E o texto vai falando, e aí o texto diz, eles se tornam semelhantes aos que adoram. Eles se tornam semelhantes ao que eles estão adorando. Ei, preste atenção, porque quando você fala a respeito de quem Deus é, não é Ele se tornando vaidoso ou orgulhoso por ouvir de você que Ele é forte. Então Deus agora ficou orgulhoso, porque afinal de contas, Lucas lá na terra diz que Ele é forte. Isso não existe. Mas quando eu estou consciente de quão forte Ele é, eu também me lembro que Ele diz que põe em mim da sua força. Então quando eu sei que Deus é forte, e Ele sendo forte como é, põe da força dEle em mim, eu termino a minha adoração ao Senhor, tendo plena convicção, eu sou forte.
Não é que eu vou me adorar, não é que eu vou me envaidecer, mas quando eu adoro ao Senhor, Ele ministra a mim, e eu sou convicto de quem eu sou nele, querido. Você entendeu alguma coisa? Você precisa entrar nesse lugar. Vai para o teu banheiro, vai tomar seu banho, se tranca no teu quarto, faz. Não é sobre ler um versículo de manhã e achar que está arrasando. Você acha que você está impressionando Deus porque você lê um versículo de manhã. E não é sobre impressionar Deus, é sobre você entender quão vital isso é para você. Seja rico da palavra de Deus, querido. Se a pessoa hoje para sentar e conversar com você, faz esse termômetro. Se alguém hoje para conversar com você, ela vai sair cheia do quê? De qual informação? Eu me lembro como isso me impressionou há uns anos atrás. Eu era ainda um adolescente, mas uma pessoa veio conversar comigo e ele disse: eu gosto de conversar com o seu pai, se referindo ao meu pai. Ele disse: eu gosto de conversar com o seu pai, porque seu pai, por mais breve que seja a nossa conversa, ele sempre vai dar um jeito de falar de Deus. Talvez alguém que converse com você, você vai tentar vender o quê? O seu produto? Você vai querer falar das possíveis guerras? Você vai querer falar do que está acontecendo no mundo? Você vai falar sobre investimento na bolsa? Você vai falar sobre o quê? A Bíblia diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. Se você é rico da palavra, você vai falar daquilo que você é rico. O mundo não quer conhecer dos seus conhecimentos, que ele pode adquirir em outro lugar. O mundo está escasso, ele precisa ver em você alguém que confia, que entende, que conhece quem é o Deus poderoso. Amém? Eu queria que você fizesse isso aí no seu lugar. Feche os teus olhos. A gente não vai cantar uma letra pronta, então a música vai tocar esse instrumental, mas eu quero que você abra a sua boca. Talvez você vai adorar o Senhor falando sobre você ser filho, sobre você não ter medo, sobre você não... Eu não sei. Mas lembra sobre o que eu falei? Sobre entender que nesse lugar existe uma atmosfera que te ajuda a romper, que te ajuda a sair desse lugar. É aqui. É talvez com pessoas ungidas tocando, com esse instrumental. Não é para te emocionar. Nós somos ministros de uma nova aliança. Eu não sei sobre o que o diabo tem sussurrado, ou quais são as palavras que ele tem dito a você, mas você precisa essa noite romper. Vamos, faça isso. Lembra que eu falei sobre fechar o seu olho? Tem a ver com você esquecer quem está do teu lado. Pastor, mas eu canto desafinado. E daí? Seja um adorador verdadeiro. Vamos, faça isso, faça isso. Você precisa romper. Não é só sobre o instrumento que você toca, não é só sobre isso. É sobre abrir o seu coração. É sobre levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. Querida, sua mão levantada mostra rendição, mostra falta de resistência. Não ofereça resistência ao Senhor, se renda mesmo a Ele. Talvez você precisa voltar a orar e adorar o Senhor ajoelhado, sabia? Vamos, é nesse culto que você vai romper, até mesmo talvez com que você tenha vergonha. Palavras do seu coração, deixe transbordar palavras do seu coração. Sobre a bacandre que eu sou.
de ti. Digno, digno, tu és o meu refúgio e fortaleza. Tu és o meu refúgio, tu és a minha rocha, tu és a minha bandeira, tu és a minha força, tu és a sabedoria em mim, tu és o meu guia seguro, tu és o meu amado. Oh, tu és o meu amado. Não existe outro. Não, o diabo não é maior que os teus planos para mim. Oh, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em suas riquezas, outros em seus conhecimentos, mas nós confiamos em ti, Senhor. Corações rendidos a você. De quebrabacando sobre quebreboloroprombros, rendidos a você. Estar nesse lugar te faz pensar menos sobre você mesmo. Sim, você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar diante da poderosa mão dele. Você precisa reconhecer a necessidade dele. Você precisa reconhecer a soberania dele. Vamos, levante as suas mãos. Pastor, eu não tenho esse hábito. Pois é nesse lugar que você precisa romper. Levante as suas mãos. Esse será o nosso estilo de vida. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar no centro de Arujá, parecendo um doidinho. Eu quero te encontrar no centro de Arujá, levantando as suas mãos e bendizendo ao Senhor. Oh, Ei, pense nisso. Enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, o povo vencia. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, o povo vencia. Mãos levantadas é o sinal da nossa vitória. Mãos levantadas. Oh, não. Faça um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso com o Senhor. E a minha oração é que o Espírito Santo te lembre, onde quer que você esteja, que você seja intencional, que você seja intenso. Eu creio que em meio à sua adoração aqui agora, querido, juntamente com seus irmãos, preste atenção,
Coisas estão sendo quebradas. Coisas estão sendo quebradas. Você está adorando ao lado do teu irmão, assim como Paulo e Silas naquela prisão. E existem coisas que precisam ser quebradas, e elas serão essa noite. Essa é a sua posição. Fique nesse lugar. Fique nesse lugar. Fique nesse lugar. Pastor, mas eu estou com medo. Pastor, mas eu estou desesperado. Eu estou perdido. Eu estou cansado. Ei! Ele é a sua força. Ele é o seu refúgio. Ele é o seu consolo. Vamos, lembra que eu falei? Fecha o teu olho. Está olhando para onde? Quem te fez fiscal da adoração alheia? Quem te fez fiscal da adoração alheia? Mergulha você, querido. Está nos levando para águas mais profundas, querido. O Senhor está nos conduzindo a águas mais profundas. A águas mais profundas. O Espírito, como um bom mergulho, Ele está nos conduzindo para águas mais profundas. Você já se acostumou com o que a água está te oferecendo nesse estágio. Ele te deseja levar para as profundezas. Existem tantas maravilhas a serem vividas lá.
que eu vou dizer para você. Deus está dizendo isso para você agora. Eu já entendi e ouvi a tua oração. O que eu estou esperando de você é a tua atitude de confiança no que você orou. Eu não quero mais te ouvir orando pelas mesmas coisas. Você já orou, eu entendi, você está crendo. A tua evidência de crer no que se você orou são suas mãos levantadas, me adorando. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Sabe o que é, pastor? É que eu nunca fiz isso. Eu não sei nem por onde começar. Eu sei. E Deus te colocou nesse lugar para que você possa aprender mesmo. Talvez você veja de uma família onde eu não sei fazer isso aí não, pastor. É por isso que a gente está te ensinando. Primeira coisa que você tem que fazer é talvez levantar sua mão mesmo. E dizer, pastor, agora o que eu faço? Fecha o teu olho e começa a dizer o quanto Ele é bom. Começa a dizer o quanto você é feliz por ter o Senhor. E como Ele cuida da tua família, da tua empresa. Comece a falar para Ele. Palavras de gratidão mesmo no teu coração. Sabe uma dica boa? No Velho Testamento nós vamos ver as pessoas orando. E elas começam a dizer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elas começam a falar de coisas que Deus fez e como Deus agiu com os antepassados. Talvez você olhe para a tua vida hoje e ore assim. Pode orar. Assim como Deus foi e o Senhor se mostrou grande na Bíblia. Pode até falar se você quiser, como Deus tem se mostrado grande na vida do pastor Lucas. Eu sei que eu tenho crido. Eu tenho provado dele, da bondade dele. Traga para mais perto o que Deus tem feito, para pessoas mais perto do que Deus tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Imagina cada um mergulhando. Imagina cada um recebendo de Deus e vendo Deus na sua forma. É isso.
você permaneça com seus olhos fechados, continue fazendo o que você está fazendo. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão direita bem alto. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. A Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Talvez você já tenha feito essa oração e não importa saber por qual motivo você se desviou, você se distanciou do Senhor e você deseja essa noite voltar, caminhar próximo a Ele. Se você está aqui, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você também. Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui. Existe mais alguém? Mais alguém que entrou nesse lugar? Você estava afastado dos caminhos do Senhor. E você entendeu, não dá para viver longe não. Existe mais alguém? Posso quebrar um protocolo? Vitor, você ora com ele. Me desculpe vocês. Eu tenho essa direção. Ora por ele. Existe alguém precisando de cura? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Existe alguém que já entregou a vida a Jesus e deseja ser cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode continuar adorando aí o Senhor.